Meu nome é Heitor Ribeiro de Assis e nesse vídeo, que faz parte do trabalho para a disciplina Estudo da Matéria 2 da UFJF, eu vou estar falando um pouco sobre o modelo nuclear da gota líquida e equação de Weizsäcker. Já vimos até aqui em outros vídeos da disciplina que no começo da exploração da física nuclear havia uma grande quantidade de dados sobre as propriedades dos núcleos atômicos, mas sobre obter uma teoria que justificasse esses dados se provou uma tarefa difícil. Bem, uma das tentativas foi o modelo que comparasse o núcleo de um átomo, né, a uma gota líquida. Do que já foi visto até agora sobre o comportamento de diferentes nuclídeos, a gente vai tirar duas propriedades interessantes que fazem essa comparação da gota líquida ser possível, né? A primeira é que as densidades de massa no interior desses núcleos são aproximadamente as mesmas para os diferentes nuclídeos. A segunda é que as energias totais de ligação são aproximadamente proporcionais às massas nucleares, né, ou ao número de massa A, né, que hoje a gente sabe que é o número de prótons mais o número de nêutrons que compõem cada núcleo. A condição 2 ela também pode ser vista de uma forma alternativa como sendo esta afirmação aqui, que as energias totais de ligação por núcleo, ou seja, né, por constituinte do núcleo, são aproximadamente constantes para esses diferentes nuclídeos. A gente consegue ver isso principalmente por esse gráfico aqui, que mostra que essa quantidade aqui, que é a energia de ligação por núcleo, ela, depois de um certo número de massa, ela fica aproximadamente constante, aqui cerca de 8 MeV. Né? Notemos bem, então, que isso seria a energia de ligação por núcleo, por constituinte do núcleo. Que é a mesma coisa que dizer que essa energia de ligação é proporcional a esse A. Né? Essas propriedades, então, permitem que a gente faça uma comparação entre o sistema nuclear e o sistema de uma gota líquida macroscópica de uma substância incompressível, porque esse último sistema satisfaz essas duas propriedades que são análogas às que a gente viu antes. Primeiro, as densidades no interior das gotas são as mesmas também para gotas de diferentes tamanhos, e depois os seus calores específicos de vaporização são proporcionais às suas massas. A segunda propriedade aqui da gota líquida, ela está relacionada com a nossa segunda propriedade sobre a energia total de ligação, porque justamente o calor específico de vaporização é justamente a energia que a gente tem que dar para esse sistema para que ocorra a fragmentação das moléculas, né, para que a gota se separe, que é o que a energia de ligação representa também, só que para o núcleo. Obviamente, há algumas distinções entre esses dois sistemas, né, como, por exemplo, repulsões eletrostáticas que ocorrem no núcleo devido aos seus constituintes serem carregados, além de propriedades quânticas, né, que aparecem no nível do sistema nuclear, mas essa comparação já foi um avanço significativo para o estudo da física nuclear, né? Não só no estudo de suas massas, mas como no estudo de fissão nuclear, por exemplo. Com essas comparações, um físico alemão chamado Carl Friedrich von Weizsäcker conseguiu formular uma equação semi-empírica para obter as energias de ligação de cada núcleo pelos seus números atômicos, A, Z ou N. E ficou conhecido então como a equação de von Weizsäcker. Ela, além de levar em conta as propriedades principais que têm analogia com a gota líquida, ela também leva em conta as propriedades quânticas, né, que se tornam apreciáveis nessas distâncias intranucleares. Aqui está a equação. Ela é dita semi-empírica porque, apesar dos seus termos serem derivados de um raciocínio teórico, né, essas constantes que aparecem aqui, elas foram escolhidas de modo a melhor concordarem com os experimentos, né, de uma forma empírica. Bem, antes de ver como ele obteve estes termos passo a passo, vamos falar um pouco sobre a relação que essa energia de ligação tem com a massa do núcleo, certo? Essa relação entre a energia de ligação e a massa do átomo é dada pela teoria da relatividade de Einstein, né? Bem, a energia de ligação, a gente sabe, é a energia necessária que a gente precisa dar ao sistema atômico para
que a gente consiga dividir ele em seus constituintes, né? Então, ou seja, o sistema passar de um sistema entre as partículas ligadas para um sistema entre as partículas livres das forças de uma entre as outras, né? Aqui, então, um diagrama de qual seria essa reação, né? Do mesmo modo, a gente pode pensar ao contrário, a energia de ligação é a energia que é liberada quando o sistema vai de um sistema de partículas livres para o sistema ligado, que seria o núcleo, né? Onde tem uma forte interação entre as partículas. Como esse estado final das partículas ligadas no núcleo ele é mais estável, né? Ele vai ter uma energia menor do que o estado inicial, onde as partículas estão todas separadas. Isso significa, então, que quando ocorre essa junção das partículas, essa energia de ligação ela é liberada, né? Que é a mesma quantidade que é necessário para dividi-las novamente. Bem, pela teoria da relatividade, energia equivale à massa, né? Pela famosa fórmula de Einstein. Então, a consequência disso é que a massa dos constituintes do átomo separado, né, que seria basicamente o quê? Z, que é o número de prótons, vezes a massa de cada próton, aqui colocando como um núcleo de hidrogênio, mais N, que é o número de nêutrons, vezes a massa, que a gente chama de Mn, a massa de cada nêutron. Então, essa soma aqui das massas separadas vai ser maior do que a massa do nosso elemento. E a diferença entre as massas vai ser justamente essa energia de ligação dividido por C ao quadrado, por causa da nossa equivalência entre massa e energia. Por esse desenvolvimento, então, a gente tem, novamente aqui, a energia de ligação é a diferença entre a massa dos seus constituintes separados menos a massa do átomo depois no estado final, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Bem, para obter então a massa em função da energia, basta rearranjar os termos e a gente vai ter esta fórmula aqui. E da equação de von Weizsäcker, a gente pode substituir esse termo para obter o valor da massa de cada átomo, de cada núcleo atômico em função dos seus números atômicos, A e Z. Feito isso, a gente pode agora olhar como foi obtida esta fórmula, né, termo a termo. Aqui tem algumas imagens que detalham cada um dos termos, são 5 termos, né? O primeiro termo, então, esse daqui, é chamado termo de volume, né? Ele vem basicamente dessa nossa propriedade dos dois linhas, né? Que fala que as energias totais de ligação por núcleo é aproximadamente constante, né? Então, a gente viu para aquele gráfico lá que ele fala que esta razão aqui é basicamente constante, quase, aproximadamente constante. Se a gente chama essa constante de A1, então é justamente de onde vem esse primeiro termo, né? B aproximadamente A1 vezes A. Ele é dito termo de volume, né, porque, usando um resultado já conhecido, que o raio do núcleo foi obtido também experimentalmente e viu-se que ele era proporcional a 1/3 do valor de A, do valor da massa atômica A. Então, como o volume ele é proporcional a R ao cubo, ele vai ser proporcional a A. Então, por isso ele é chamado termo de volume, né? Porque A é proporcional ao volume de cada núcleo. Agora, o segundo termo, ele é chamado termo de superfície, e ele é basicamente uma correção do primeiro termo para incluir esses núcleos, que estão na superfície. Um análogo dele no modelo da gota, né, no sistema da gota, é a tensão superficial que ela tem, né, que a gente sabe tem, que é devida ao fato de que para moléculas na borda da gota, né, elas têm uma menor interação com os seus vizinhos, porque ela na verdade tem menos vizinhos, né? Uma gota no interior vai ter vizinhos rodeando ela de todos os lados, mas na superfície
ela tem alguns lados aqui que não tem vizinhos. Mesma coisa para os núcleos, né, dentro de um nuclídeo. Então, isso diminui a ligação que esse nuclídeo da superfície vai ter com os outros. Então, por isso é fácil ver por que ele é negativo, né? É mais fácil arrancar ele do nuclídeo, então por isso ele vai diminuir na energia de ligação. E como, pelo que eu acabei de falar, né, o raio é proporcional a A elevado a 1/3. E como a gente está olhando para os núcleos na superfície, a gente espera que ele vai ser, que este termo, né, que a gente chama de E2, vai ser proporcional à área da superfície, né? E ela é proporcional, por sua vez, a R ao quadrado, ou seja, proporcional a A elevado a 2/3. Então, por isso que surgiu esse segundo termo aqui, menos A elevado a 2/3. O terceiro termo já é uma contribuição que a gente não tem uma analogia para a gota líquida, porque as constituintes delas são neutras, né, eletricamente. Aqui para o átomo isso não ocorre, né? Como um átomo ele é constituído de prótons e nêutrons, os prótons carregados positivamente, eles vão se repelir, né? Então, vai ter esta repulsão. Novamente, essa repulsão deixa mais fácil da gente arrancar esses núcleos do nuclídeo, né, do núcleo, e por isso vai diminuir a energia de ligação. A derivação dele mesmo vem da lei de Gauss. Da lei de Gauss, a gente, considerando que a carga desses prótons está distribuída uniformemente no núcleo, né, que vem da densidade ser uniforme no núcleo, a gente consegue achar o campo elétrico produzido por essas cargas positivas. E pela expressão da energia contida em um campo elétrico, né, que é esta fórmula aqui, a gente consegue obter este resultado aqui. Colocando aqui as constantes como sendo um A3, vai sobrar Z ao quadrado sobre R. R a gente viu que é proporcional a 1/3, né? Então, isso aqui é proporcional a 3 ao quadrado sobre A elevado a 1/3, como está escrito aqui. Como já dito, por isso o sinal negativo vem do fato de que isso torna mais fácil a gente retirar núcleos de dentro do núcleo. Chegamos então ao quarto termo, dito termo de simetria ou assimetria, né? Que já começa a expor propriedades quânticas dos núcleos. Esta, em particular, expõe o fato de que seus constituintes, os prótons e os nêutrons, eles são férmions, né? Então, eles satisfazem o princípio da exclusão de Pauli, certo? Então, o que isso vai acontecer o termo já é dado pelo desenvolvimento da teoria quântica, né? Ele é dado desta forma aqui. E a gente vê que isso aqui é basicamente uma parábola, né? Onde o zero aqui é no valor de z, sendo z igual a sobre 2. Ou seja, quando isso aqui é zero, né? Então, esse seria o mínimo, né? Por quê? Basicamente, ele expressa basicamente a tendência dos núcleos de ter um número de prótons igual ao número de nêutrons. Isso ocorre porque quando a gente vai preenchendo os níveis de energia, né, para prótons e para nêutrons, a gente precisa obedecer o princípio de exclusão de Pauli, né? Então, se a gente tem muitos nêutrons, eles vão ficar todos de um em cima do outro, assim. Então, a energia vai ser alta, né? De modo que se a gente tenha, por exemplo, aqui eu coloquei 8, né? E se forem, na verdade, 4 nêutrons e 4 prótons, a gente vai ter energias menores, níveis de energia menores ocupados. Então, a energia total vai ser menor. Então, tem uma tendência de ter um número igual de prótons e nêutrons. Por isso que tem esta cara aqui. O último termo ele expressa outra propriedade quântica do núcleo, é o termo de paridade, e ele expressa basicamente a tendência que os núcleos têm de fazer pares
com outros núcleos que sejam idênticos a ele. Ou seja, prótons tendem a fazer pares com outros prótons e nêutrons com outros nêutrons. Ele, diferente dos outros, difere, né, em casos que a paridade de N e Z sejam diferentes. Como tem uma tendência em fazer pares de nêutrons e prótons, quando ambos são pares, significa que todos os seus constituintes, cada um deles tem um par, né? Se a gente tem 4 prótons e 4 nêutrons, por exemplo, vamos ter aqui 4 pares, certinho. Então, ele vai ter uma energia de ligação maior, vai ser necessário mais energia para conseguir quebrar esse núcleo. Pelo contrário, se a gente tiver números ímpares de N e Z, vai ser menos estável, por assim dizer. Então, esse último termo vai ser negativo, diminuindo a energia de ligação. Se a gente tem, na verdade, só um deles com paridade ímpar e o outro com paridade par, é quase que um balanço entre essas duas coisas, né? Por isso que não acrescenta nada, o termo vira zero. Concluímos, então, a obtenção da fórmula semi-empírica de Weizsäcker. E, para terminar aqui, eu vou mostrar como a gente consegue, com o auxílio desta fórmula, fazer algumas afirmações sobre a estabilidade de átomos isóbaros, ou seja, são nuclídeos diferentes, mas com o mesmo número de massa A, o mesmo número de prótons mais nêutrons. Para isso, então, a gente faz o seguinte, né? A gente pega a nossa fórmula para a massa dos nuclídeos, né? E coloca A constante, porque a gente está querendo olhar para isóbaros. E o que a gente faz, então, deriva essa fórmula com relação a Z e iguala o resultado a zero, para a gente achar o ponto de mínimo, né, no gráfico M por Z. Então, esse vai ser o isóbaro mais estável, né? Quando a gente deriva com relação a Z, a gente acha essa expressão aqui, igualando a zero, e então, isolando o Z, a gente acha que o Z tem esta forma aqui, que depende do A, claro, né? Colocando, então, a fórmula da massa em função de Z no gráfico, né, a gente vê claramente que vão ser parábolas, e desses gráficos que eu coloquei aqui para diferentes valores de A gente consegue ver algumas coisas. Primeiro, que nem sempre a gente vai ter um isóbaro mais estável. Por exemplo, nessa parábola aqui, tem 2 isóbaros mais estáveis, mas não tem um aqui no vale da parábola, né? Porque este valor aqui pode acontecer de não ser um inteiro. Se for, não existe elemento que tenha um valor de Z que não seja inteiro. Depois, a gente pode observar aqui diferentes comportamentos para a paridade do valor de A, né? Se o valor de A é ímpar, então significa que, lembrando aqui Z mais N igual a A, se ele for ímpar, significa que a paridade dos dois tem que ser diferente. Um tem que ser ímpar e o outro tem que ser par. E o que a gente viu com isso é que esse último termo E5 vai ser zero. Então, só vai ter uma parábola. Mas, se A acontece de ser par, pode ter duas possibilidades. Ou Z e N são ímpares, ou Z e N são par. Se Z e N são ímpares, a gente tem uma situação que esse termo E5 vai ser menos, nesse negativo, né? Então, a parábola ela vai ser transladada para baixo. E se Z e N são pares, a gente vai obter a parábola transladada para cima.